E aí, galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos iniciando, pessoal, a segunda semana de videoaula. E como vocês já sabem, nós terminamos a nossa apostila já na semana passada. Já vínhamos caminhando para isso, para o término, conforme o nosso cronograma em sala de aula, se estivéssemos tendo aula ainda, né? Lembra que nós temos atividades, retomada de conteúdos, né, revisões e toda a nossa rotina, né? Mas, antes de iniciar a nova apostila, nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos do primeiro e do segundo capítulo, tá? Para fazer essa retomada, eu resolvi dividir a semana em dois vídeos. Um de energias não renováveis e outro de energias renováveis, tá? Quando falamos de energias não renováveis, falamos daquelas fontes energéticas, acompanha aí, ó, na apostila, lá no CA, tá? Falamos daquelas fontes energéticas a quais possuem um tempo geológico de preparação muito longo. Se a gente for analisar, por exemplo, o caso do petróleo, leva-se em torno de 200 mil anos para o petróleo ficar pronto. Então, é um tempo de construção do recurso gigantesco. E considerando o uso contínuo e a demanda, a necessidade daquela fonte de energia, o esgotamento dessa fonte, ela é algo a considerar, beleza? É interessante porque quando falamos das energias não renováveis, nós falamos de minerais, como o urânio, por exemplo, né? Mas nós falamos de combustíveis fósseis também, que é o caso do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Essas matrizes, elas são muito difundidas na sociedade porque elas apresentam um fácil manejo. Então, para você gerar energia através dessas fontes, você não precisa ter condições naturais favoráveis. Você pode carregar o petróleo dentro de um caminhão, dentro de um navio, para qualquer lugar do mundo. E, nesse ponto específico que você deseja, montar uma usina de produção de energia. Então, essa que é a particularidade e o motivo pelo qual essas energias se tornaram tão populares no mundo todo ao longo aí de todo o século XX, tá? Então, a facilidade do manejo e da produção é muito grande. Lembrando que o século XX e o século XIX são períodos históricos que marcam aí o início e a vida média do nosso processo industrial e geração de tecnologia. A tendência é que, quanto maior o nível tecnológico, esses recursos sejam cada vez mais dispensados. Beleza? Tranquilos? Ótimo. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão já é a questão número 1 do nosso caderno de atividades do CA. E ele traz um mapinha muito fofinho da China, beleza? Então, vamos só lembrar aí os elementos do mapa rapidinho. Quando nós temos um mapa, cartograficamente falando, ele precisa ter alguns elementos que tornam ele realmente um mapa, tá? E esses elementos são o título. O título sempre tem que ser necessariamente específico e o mais sucinto possível, tá? Por quê? Porque ele tem que exprimir a ideia geral do mapa em menos palavras possíveis, para que ele se torne útil independente do idioma que a pessoa que esteja vendo fale, tá? Então, o mínimo de palavras que ela possa identificar ali já vai servir para ela conseguir entender e interpretar o que está dizendo esse mapa. Além do título, do nosso querido título, nós temos a legenda. Então, a legenda do mapa, ela fica sempre numa posição estratégica fora do mapa e ela vai ser distribuída em cores, símbolos, formas que vão apresentar a ideia de forma que dentro do mapa essas informações não fiquem tão jogadas e não polua tanto a imagem, sendo capaz aí de atrapalhar na apresentação do objetivo central deste mapa. Depois nós vamos ter o norte e a localização mundial. A localização mundial nem sempre aparece nos mapas, tá? Mas o norte sim.
Então, esse norte, ele referencia o posicionamento daquela região que você está analisando. Junto com a localização mundial, nós vamos ter aí as coordenadas. Olha que interessante. Se a gente lembrar lá do primeiro ano das projeções cartográficas, observando essas coordenadas, as linhas imaginárias, nós podemos perceber que é uma projeção cônica, porque a gente tem um angulamento dessas linhas imaginárias. E a projeção cônica é aquela que nos proporciona esse tipo de visualização. Tranquilos? Além destes, temos a escala do mapa. A escala ela vai apresentar quantas vezes esse mapa foi reduzido. Tá? Geralmente aparecem escalas gráficas ou numéricas. No nosso caso aqui nós temos as duas, a escala numérica em cima e a escala gráfica embaixo. E por último, mais ou menos importante, nós temos a fonte, que se encontra na parte de baixo, geralmente, do mapa, tá? O mapa ou qualquer imagem que vocês possam ver. Essa fonte ela é muito importante para tornar verdadeira a imagem que nós vamos, as informações que vamos receber com a análise desse mapa. E além disso, a fonte traz o ano. Então, esse mapa mostra as reservas de carvão e disponibilidade hídrica per capita, ou seja, por cabeça na China. Então, o ano do que foi projetado esse mapa importa muito, porque se a gente pegar o mapa de 1950, ele não vai apresentar, não vai suprir a nossa necessidade de informação. Então, o mapa de 2015, para esse tema, está atualizado e é aceitável aí para a gente trabalhar as informações vigentes. Tranquilos? Então, esse mapa ele mostra uma comparação muito interessante. Na disponibilidade das cores, então nós vamos ter aí 4 cores, tá? Quando nós indicamos essas 4 cores, nós temos o degradê delas. Então, do marrom aí até o cinzinha. Quanto mais para o marrom essa área está pintada, mais extrema é a escassez de água, ou seja, são áreas praticamente desérticas. Em contrapartida, as cores vindo para o tom de cinza vão apresentar um menor estresse hídrico, tá? Ou uma menor escassez de água. Além das cores, nós vamos ter também os símbolos. Esses símbolos, esses círculos, eles vão representar as reservas de carvão em toneladas, tá? E lembrem e observem, né? Nós temos esses dados em toneladas de 2011, então eles pegaram para montar esse mapa em 2015 informações vigentes do ano de 2011, tá? E quanto maior for o círculo, maior é a quantidade de toneladas de carvão retirados, tá? Observem agora a situação da disponibilidade do mapa. Lembrando que nessa região da China, nós já vamos ter uma escassez hídrica maior do que do resto do território chinês. Então, nós vamos ter aí grandes planaltos semidesérticos nessa região. Além disso, concentra-se áreas altas. O carvão, gente, para se formar, ele necessita de altitudes médias e altas e em áreas que tenham o solo sedimentar. Então, são bacias sedimentares. O carvão mineral, para se formar, ele necessita que uma grande quantidade de matéria orgânica, principalmente grandes áreas de floresta na época, tenham sido soterrados, cobertos por solo. Por isso, a condição do solo sedimentar. Quanto maior é a quantidade de material e menor é o contato ou a presença de oxigênio, mais puro e valioso se torna esse petróleo. Por conta de estarem em altitudes médias e altas, a escassez de chuva ela acaba sendo cotidiana. E lembrando que estamos em uma região aí acima do Trópico de Câncer, então já é uma região mais fria.
que a quantidade de umidade no ar também é reduzida. A nossa próxima atividade é o exercício número 4 da página 6, beleza? Nós vamos acabar entrando no próximo capítulo, por conta de estarmos aí avaliando só as questões de energia não renováveis, tá? Agora nós vamos falar sobre o gás natural, tá? O gás natural, ele é um combustível fóssil, porque ele vai surgir aí do apodrecimento. Então, de uma matéria orgânica. Quando algo orgânico apodrece, você tem aí o surgimento de vários compostos químicos e um deles vai ser a construção aí do gás, tá? Então, é liberado uma quantidade de gás. Dependendo do tipo de solo que nós vamos ter aí, principalmente um solo que não seja tão poroso, você vai ter a preservação desse gás em jazidas e nós vamos poder fazer a extração e a utilização desse gás, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter o gás derivado do xisto. Então, o xisto é o apodrecimento de uma matéria orgânica, ele vai formar grandes poços submersos e junto com ele o gás. Porém, a grande questão dessas reservas é que para fazer extração desse tipo de recurso é necessário aí o fraturamento hidráulico, que é um manejo de retirar o gás colocando no lugar dele grandes quantidades de água. Então você acaba empurrando essa parte cheia de gás, completando ela com água e fazendo com que o gás seja extraído, tá? Qual é a grande questão desse tipo de extração de recursos? É que você acaba tornando a água o principal fator de manejo de extração desse gás. E a água é um recurso extremamente importante. Então, você está trocando 6 por meia dúzia ali, talvez, porque você vai estar gastando água e poluindo, contaminando essa água no xisto para a extração desse gás. Você não vai poder usar essa água depois. Então, geram-se grandes condições de estresse hídrico. Se a gente observar esse manejo, apesar de tão absurdo aí, ele é densamente utilizado nas áreas onde há exploração desse tipo de recurso de gás, tá? Se a gente observar no Canadá, nos Estados Unidos, no Nordeste do México, nós vamos ter também situações de estresse hídrico na África do Sul, em alguns países da Europa, no Oriente Médio, no Noroeste da Índia e no Leste chinês. Então, você acaba aí trocando água por gás natural, tá bom? É uma questão de análise e de necessidade de recursos, beleza? Essa questão nos traz aí uma análise, uma reflexão que a gente pode abordar para a condição do Brasil. O Brasil possui reservas de gás de xisto também. Porém, como nós temos muitos recursos energéticos, nós não utilizamos essa energia, porque não tem motivo economicamente de fazer e nem ambientalmente de fazer a extração desse gás. Porém, no Brasil, produzimos uma grande quantidade de etanol proveniente aí da soja, proveniente aí da cana de açúcar. E entra a grande questão: você vai estar impedindo a produção alimentícia para a produção de álcool para movimentar aí o setor automobilístico. Então, o que compensa mais? A produção alimentícia ou a produção de etanol? Então, é mais ou menos por aí a questão, a reflexão sobre o uso e utilização desse gás de xisto. Seguindo a questão número 9, lá na página 9 do nosso caderno de atividades. Na página 9, trata aí sobre o pré-sal. O pré-sal é uma grande camada, uma faixa aí, de petróleo que se estende do sul da Bahia até ao litoral catarinense. Então, existe aí
a perspectiva que o pré-sal esteja entre as 3 maiores reservas de petróleo do mundo. Claro que sempre existe a possibilidade de você encontrar novas jazidas, né? A grande questão é que o petróleo do pré-sal está numa profundidade de 7.000 metros de altitude, abaixo aí do subsolo oceânico, tá? Quando nós falamos aí do subsolo oceânico e da formação do petróleo, nós temos que nos remeter aí à mesma formação do carvão vegetal, do carvão mineral, perdão. O petróleo, ele é formado também pelo apodrecimento de matéria orgânica. A diferença do carvão é que no carvão nós vamos ter uma grande concentração de madeira. Já no petróleo, você vai ter uma concentração de algas, folhas e corpos de pequenos animais. Então, a tendência é que você tenha uma grande quantidade de jazidas de petróleo no fundo do oceano ou em territórios que antes da deriva continental eram solos oceânicos. Beleza? Então, por isso a questão do Oriente Médio. No Oriente Médio, há as projeções de que naquela região, há mais de 3 milhões de anos atrás, nós tínhamos subsolo oceânico. Tá? Então, o petróleo ele vai surgir através de um soterramento de uma grande área que tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai passar pelo processo de apodrecimento naquela água salobre, bem salgada, e vai formar aquele líquido pastoso. Lembrando que a ausência total ou parcial aí do oxigênio vai garantir um valor mais alto aí no preço desse petróleo. Tá? E também a quantidade, o envelhecimento desse petróleo. Quanto mais antigo ele é, mais líquido ele é e mais fácil de refinar também. Então, isso aumenta o custo desse petróleo. Para a gente fechar essa questão, é importante lembrar que solos sedimentares são aqueles que vão ser produzidos através de erosão e carregamento de sedimentos. Então, esses sedimentos vão ser depositados em determinados locais e vão sendo compactados até ter a formação aí de uma bacia sedimentar. Tranquilos? Continuando aí na questão do petróleo, hoje nós temos uma consciência muito grande sobre o quão finito o petróleo é dentro da nossa sociedade. Porém, é uma questão muito complexa trabalhar com essa falta do petróleo. Então, uns anos atrás, cogitava a possibilidade do petróleo acabar totalmente. Hoje em dia não se fala mais isso. Hoje em dia nós temos a percepção de que o petróleo irá ser substituído por novas ferramentas. E ele não vai se acabar totalmente no planeta, não vai ser extinto totalmente. Então, vamos ter aí ainda motores movidos à combustão do petróleo. Porém, a tendência é que ele se torne menos utilizado do que novas tecnologias. Aí vem essa frase da atividade 14, que é: a idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Então, a substituição aí de recursos de desenvolvimento tecnológico para alcançar os mesmos resultados. E o nosso último conteúdo é a questão da contaminação pelos recursos fósseis. Aqui a gente tem uma imagem do Golfo do México em 2010, mas nós vamos falar sobre todas as contaminações. Então, o petróleo ele é algo que vai produzir uma quantidade de resíduos altamente de alto teor de contaminação, tanto na sua extração, quanto depois dos produtos já prontos, que são derivados do petróleo, serem descartados e terem um mau manejo depois de serem usados, tá? Como o plástico, por exemplo. Mas além do petróleo, nós vamos ter também a contaminação
e os desgastes ambientais ligados aí ao uso do carvão, que vai produzir uma grande quantidade de CO2 na sua queima. Na sua extração, você tem grandes áreas territoriais sendo extremamente desgastadas. Olha que interessante, a mineração do carvão vai fazendo com que a terra se torne menos fértil, tá? E além da questão dos recursos hídricos que têm que ser usados aí durante o processo de mineração. E a contaminação aí da questão nuclear. Então, a questão o uso da energia nuclear, ela não tem um processo de contaminação durante a produção de energia, porém, qualquer erro, qualquer situação aí de pouca segurança industrial pode ocasionar um colapso gigantesco, uma contaminação por radiação em uma grande parcela da população da região dessa usina. Beleza? Tranquilos? Ótimo. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários ou lá no Positivo On, tá? Eu quero que vocês realizem as atividades agora do capítulo 1. Então, vai do exercício 1 até o 14, lá na página 10 do CA. Beleza? Beijinhos e até a próxima aula.